Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo no canal do Nando Melo. Vamos falar hoje sobre a explosão de doenças crônico-degenerativas que tem acontecido nos últimos tempos. E antes de começar a falar sobre esse tema, eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deem like se gostou e faça as suas observações sobre temas e assuntos que você gostaria de ser tratado no meu canal. Bom, esse tema eu estou trazendo com base no pedido de um amigo que solicitou aí, né, uma pessoa que está observando meus vídeos, que tem assistido e que pediu para que fosse falado sobre a questão do câncer, tendo em vista que no futuro próximo e já se apresenta assim também uma alta taxa de incidência de câncer, ou seja, muitos casos de câncer tendo surgido nos últimos anos. Isso vem chamando a atenção das pessoas, alguns falam sobre que isso teria a ver com a questão da poluição, que é a questão da comida industrializada, mas o que está relacionado à questão do desenvolvimento de uma alta taxa de câncer, principalmente em países industrializados e no processo das alimentações que nós temos hoje. Bom, se a gente pensar, se a gente voltar no tempo, de voltar assim a 70 anos atrás, vamos usar como divisor de águas a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, o padrão de vida da humanidade era um padrão de vida diferente, um padrão de vida muito diferente do que surgiu nos últimos 70 anos. Então, a influência do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, foi forte em todos os campos, não só na parte armamentista, não só na parte de mísseis balísticos intercontinentais e da questão da corrida nuclear para a guerra, para questões militares. Mas a saúde também sofreu a sua influência do processo desse pós-guerra. E qual foi a influência em si na saúde da questão do pós-guerra? Então, assim como eu falei, até a Segunda Guerra Mundial, até ela começar e terminar, o ser humano tinha um padrão de vida. Vamos pegar de exemplo o Brasil. O Brasil era um país antes. O Brasil era um país nitidamente única via econômica do Brasil à época era a agricultura. O Brasil era um país rural. As pessoas cozinhavam com banha de porco. As pessoas chamavam de graxa, né? A graxa. As pessoas tinham sua semente, tinham sua roça, sua horta no fundo de casa, galinha, porco, tinham seus animais. O brasileiro tinha uma vida simples. O cidadão do Brasil tinha um modo de viver totalmente diferente. Com a Segunda Guerra Mundial vem o esforço de guerra e vem o processo de industrialização. Por que eu estou chegando nesse nível na questão histórica? Porque única e exclusivamente é a partir do conhecimento da história que a gente vai entender um pouco sobre o que vem acontecendo. Então, se a gente der um salto um pouco mais adiante, com o fim da Segunda Guerra Mundial e nos últimos 70 anos, o Brasil se industrializou. O Brasil se tornou um país em desenvolvimento, como alguns chamam, né? O Brasil pulou lá nos anos 60 de 49ª economia do mundo, passou por 8ª economia do mundo lá nos anos de 1985. E essa mudança industrial que aconteceu no Brasil, essa mudança que a gente vem vendo, vem mudando totalmente todos os aspectos, inclusive o aspecto da vida cotidiana, da alimentação. Hoje, como que nós nos alimentamos? Agora vamos para a nossa atualidade. Qual é a forma de alimentação que o brasileiro tem tomado nos últimos 20 anos? Por influência de todo esse processo. Tem tido o quê? É refrigerante, é açúcar, tudo tem açúcar, sódio, tudo tem sódio, né? O exagero no sal, comida industrializada, abre muito mais caixas, abre muito mais garrafas e latinhas do que descasca a fruta, do que come verdura, do que come a comida nossa tradicional, nosso arroz, feijão, um ovo, uma carne, uma salada. Muitos falam sobre a questão dos agrotóxicos, né, dos defensivos agrícolas que vem poluindo o alimento e vem poluindo o meio ambiente. Mas e se
Alguém já tentou, por exemplo, plantar no fundo da sua casa, plantar que seja um pé de alface, couve, e viu o que acontece? Não é tão fácil produzir sem defensivo agrícola. Isso já é provado e comprovado. Se nós tivéssemos que produzir tudo sem defensivo agrícola, ia acabar fazendo uma crise alimentar no mundo, porque não ia conseguir, nós não iríamos conseguir produzir alimento para todo mundo. Esse é um dos aspectos. Porque a perda de alimentos por pragas, por eventos climáticos, seriam maiores. Essa é uma questão. A questão alimentar mudou definitivamente nos últimos 50 anos. Isso é fato. Por influência exatamente de todo o que vem de tecnologia pós Segunda Guerra Mundial. A sociedade também mudou nos últimos anos. Nos últimos 70 anos vem ocorrendo um processo de envelhecimento da população, não só no mundo inteiro, como também no Brasil. Hoje nós temos uma taxa maior da população acima de 35, 40 anos no Brasil do que pessoas na faixa dos 15 anos de idade. Os casais hoje têm em média 1 a 2 filhos. 1 a 2 filhos. Isso é a média brasileira que nós estamos tendo. Isso mostra que dentro de muito pouco tempo nós vamos ter uma população com uma idade avançada em maior número. Esse é um dos fatores que também tem contribuído para o processo de explosão das doenças crônicas degenerativas. Sabendo que doenças degenerativas como hipertensão, o câncer, elas alcançam, não só, mas alcançam uma grande parte da população quando ela está envelhecendo. Então a gente pensar numa população brasileira que vai ter aí, né, um número significativo, acima de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos, a partir de 2020, a gente sabe que isso faz com que a gente tenha um aumento, que nós tenhamos um aumento do processo das doenças degenerativas. E daí está explicado uma das questões. Essa questão da doença, do desenvolvimento das doenças crônicas degenerativas, elas então têm relação com a forma da gente se alimentar, com o processo de envelhecimento da população, que isso é nítido, né? Nós temos um processo de envelhecimento da população mundial e o Brasil caminha no mesmo processo. Outra questão é a questão também de que a atividade física nunca foi tão confortável ir ao mercado. Pega o carro, vai até o mercado na esquina, compra o que tem que comprar, as suas caixas cheias de comida, joga dentro do carro e volta para casa. Não se pensa mais tudo o que quer fazer com o carro. Não se caminha mais. Inclusive até por várias questões da insegurança pública em nosso país, né? Não ficar muito tempo na rua, tem vários fatores que acabam contribuindo. A falta de exercício físico. Falta de exercício físico num padrão normal de vida. Hoje nós temos um ser humano que vive o sedentarismo. E daí algumas notícias vêm mostrando aí que nós estamos com um número grande de pessoas acima do peso. E isso acaba prejudicando também o processo da saúde. Nós temos uma população hoje de crianças que estão acima do peso. E daí nós temos que prestar atenção no que é a subnutrição, né? Que é a deficiência de ingerir alimentos realmente de qualidade. Alimentos que venham contribuir para a sua saúde, que venham te manter forte. Ou seja, não adianta tomar refrigerante, e comer mais um pão com alguma coisa, que isso não vai te garantir saúde, ou um salgadinho. Todo esse processo acaba prejudicando a saúde desse indivíduo. Muitas vezes começa de jovem, começa já na infância, esse padrão alimentar, e isso vai perdurar por muitos anos. É importante a gente entender que os efeitos de uma má alimentação, do sedentarismo, desse processo que eu falei para vocês no início do vídeo, que foi de uma revolução no processo alimentar da humanidade, onde a humanidade deixou de ter aquele padrão alimentar que ela seguia já há milênios. Se a gente pensar assim, né, a cultura do arroz, a cultura do feijão, tem pelo menos 4, 5 mil anos. Quer dizer, o ser humano, até o fim da Segunda Guerra Mundial, teve um padrão alimentar
o padrão alimentar que foi seguido por gerações e que veio dos bisavós, os nossos bisavós, digamos assim, de uma forma mais simples, ou seja, são coisas seculares e às vezes algumas culturas, inclusive milenares de alimentação, onde nós pegamos essa cultura e nós transformamos ela numa cultura industrializada nos últimos 70 anos. E essa cultura de alimentação industrializada dos últimos 70 anos tem feito um efeito, tem causado um efeito na saúde do ser humano, e isso é fato. Isso é fato, isso é perceptível, porque existem inúmeras pesquisas que falam sobre os malefícios do sódio para a saúde, os malefícios do açúcar para a saúde, os malefícios da alimentação unicamente industrializada. Aqui a ideia não é demonizar o processo de industrialização dos alimentos. Ele teve seu papel e tem seu papel importante no processo da vida hoje. E não tem como a gente deixar de se alimentar e de fazer essas opções. O que eu estou tentando trazer para vocês é exatamente a necessidade de nós entendermos que nós devemos variar. Também se buscou aí nos últimos anos populações no mundo que vivem com alta taxa de expectativa de vida, que tem alta taxa de expectativa de vida e tem uma boa saúde, e tem taxas baixas ou quase zero de câncer, de doença cardíaca, de diabetes e tal. Dentro dessa perspectiva, se encontraram lá alguns locais. Uma comunidade na Califórnia, Estados Unidos, Loma Linda, na Califórnia, a ilha de Okinawa, no Japão, a ilha da Sardenha, na Itália, a ilha de Ícara, na Grécia. Esses são alguns exemplos de locais no mundo onde a gente tem o padrão de vida, de qualidade de vida, de saúde e alimentação, qual eles não abandonaram a tradição alimentar secular que vem dos bisavós deles. Mas com certeza eles também fazem uso de algum alimento, usufruem de algum benefício do processo de industrialização alimentar. O que nós temos que entender é que existe uma variação entre o efeito de um alimento, o efeito de um estilo de vida e o efeito da falta dele. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas acham assim, então eu vou comer só saudável, eu vou fazer um monte de atividade física e pronto. O exagero nos dois polos pode trazer malefícios. Então tem que ter um meio termo. Tem que ter uma visualização do processo da saúde. O que eu estou fazendo? Quanto de água eu estou ingerindo? Estou ingerindo a quantidade necessária de água? Qual é a quantidade necessária de água? Né? O que eu tenho que fazer para manter a minha saúde, manter o meu vigor físico, manter a minha juventude, manter a minha força? Todo esse processo hoje está disponível dentro da mídia, da internet, e eu vou deixar aqui alguns exemplos para que vocês possam estar lendo e estar aprofundando, caso tenha interesse sobre essa questão da saúde. É impossível a gente ter saúde sem a gente entender realmente como o nosso corpo funciona e qual a necessidade dele dentro dos nutrientes. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar longo demais, acho que já falei demais até agora sobre o tema, mas o tema é importante, é interessante. Eu pretendo trazer um novo vídeo sobre esse tema, mas fazendo um corte específico sobre cada doença dessas que eu citei hoje. Mas comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua atenção.